Olá, pessoal. Vamos continuar, então, a parte do histórico dos raios-x. Vocês viram até o último vídeo sobre o Röntgen, que foi quem descobriu os raios-x. Agora eu falo o nome de alguns outros estudiosos que foram aperfeiçoando e aprofundando mais os estudos. O Dr. Otto, ele realizou a primeira radiografia dentária e ele fez na própria boca dele. Essa radiografia teve um tempo de exposição de 25 minutos. Então, pense uma pessoa ficar sendo exposta a uma radiação por 25 minutos, que na época já era uma radiação muito mais forte do que a usada atualmente. Essa foto, essa imagem estranha ali do lado direito, é essa radiografia. Então, vejam a qualidade das imagens da época comparada com as imagens de hoje em dia. Mas para eles já era uma evolução. Então, nessa radiografia, está essa primeira radiografia que o Otto fez da própria boca dele. Olhando ali, deve ter uns molares e uns pré-molares, parece ser região posterior. Mas diagnóstico não dá para fazer nenhum. O Dr. W.J. Morton, ele foi um físico que morava em Nova York. Ele foi um pouquinho mais esperto, porque ele fez a primeira radiografia dos Estados Unidos, porém ele usou um crânio. Então a radiação não foi nele. Conseguem ver ali a região, a mandíbula do paciente, todos os dentes inferiores, todos os dentes superiores, a face do paciente, a região de nariz. Consequentemente, ele foi bem menos exposto à radiação. Ele usou um crânio, não acarretou mal nenhum nesse momento para ele. O Dr. Edmund Kells, ele em 1896 foi o primeiro dentista a utilizar o raio-x como um elemento indispensável no nosso exame clínico. Hoje em dia é muito difícil a gente fazer algum procedimento sem uma radiografia. Seja uma endodontia, um implante, uma restauração, um tratamento ortodôntico, a gente precisa. E ele que viu que, olha, que realmente ele observou que a gente precisava da nossa profissão. Isso em 1896. Em 1899, ele estava estudando e ele já mencionou ângulos e posicionadores. O que são os posicionadores? É um equipamento que a gente usa no consultório para realizar as radiografias. E criou a radiografia Bite-Wing. Qual que é a radiografia Bite-Wing? É uma radiografia pequena, que faz ali dentro da boca do paciente e que aparece dentes superiores e inferiores. E nessa época também, ele começou a estudar os ângulos. Para quem trabalha em consultório, já percebe que para cada radiografia que o dentista vai fazer, ele vai usar uma angulação diferente. Então, nessa época, ele já estava estudando qual era a angulação ideal para cada região da boca do nosso paciente. Ele é considerado o mártir da odontologia, porque depois de todos esses estudos que ele fez, ele foi vítima dos efeitos biológicos da radiação, então ele foi exposto a muita radiação. Ele teve queimaduras pelo corpo e teve que amputar as falanges dos dedos e das mãos, então ele foi perdendo os dedos e foi perdendo as mãos. Depois de ter sofrido tudo isso, ele acabou cometendo suicídio. O Dr. William Rawlings, ele foi um dentista de Boston, que lá em 1901, ele publicou os perigos que envolviam o uso do raio-x. Então, só em 1901 que alguém percebeu que tinha alguma coisa errada e começou a estudar esses danos e meios de se proteger contra a radiação. Dr. Frank, ele foi um outro dentista de Nova York, que ele começou a utilizar filme radiográfico intraoral. Até então, era usado filme fotográfico. As primeiras radiografias foram todas realizadas com filme fotográfico e não com filme radiográfico. Aí o Dr. Frank que começou a criar o filme radiográfico, depois que já tinha a questão dos perigos que envolviam a radiação. Então já começaram a pensar alguma proteção no filme, que o nosso exemplo de hoje, né, é a película de chumbo dentro do raio-x. O professor Dr. Ciro da Silva, ele em 1932, ele introduziu a disciplina de radiologia tanto nos cursos de farmácia como de odontologia. Então colocaram como fundamental a radiologia tanto dentro tanto no curso de farmácia quanto no de odonto.
E o professor Carlos, ele é o primeiro autor brasileiro de livro de radiologia. Até então não tinha, só tinha livro de fora do Brasil. Ele coletou todas as informações e fez um livro no Brasil, que é o primeiro livro de radiologia que a gente vai ter. Já tinha comentado com vocês antes, mas só para finalizar, que até 1932 os raios-x eles não eram raios-x. Eles eram raios Röntgen. Antigamente, quando eu descobria algo, eu colocava o meu sobrenome nele, como patente. Porém, o Röntgen ele era contra o uso de patentes. Ele pensava que, se ele descobriu algo que é bom para todo mundo, não precisava carregar o nome dele. Eles mantiveram raios Röntgen até 1932 e depois voltou para o nome antigo, que era o que o Röntgen tinha colocado, que era o de raios-x. E porque ele não sabia o que era, colocou como raios-x. E até hoje, o que a gente tem são os raios-x, eles não mudaram de nome. Tranquilo? Tiverem alguma dúvida, me avisem. E no próximo vídeo não vai ser de histórico para dar uma folga para vocês.